Agora sim, eu vou voltar aqui para Roma. Hoje é quarta-feira, começou o ano aqui. Ontem foi feriado, né, da Bruxa Befana, mas olha, eu vou pedir para colocar as imagens, porque Roma volta a mostrar por que é considerado um dos maiores desafios urbanos e arqueológicos do mundo. A cidade inaugurou em dezembro uma nova estação da linha C do metrô. Ela foi construída com 30 metros de profundidade, praticamente bem embaixo do Coliseu. É uma obra que une engenharia de ponta e preservação histórica. Durante as escavações, os arqueólogos encontraram vasos, pratos de cerâmica do século II a.C., além de ruínas de uma antiga residência do século I. Com a piscina de água fria e banho do terminal, todo esse material passou a integrar um museu subterrâneo, acessível aos passageiros, conforme vocês veem aí nas imagens, que fica dentro da própria estação. A complexidade dessa obra exigiu técnicas inéditas, como o congelamento do solo para preservar os achados arqueológicos e também proteger as estruturas históricas que ficam acima do canteiro de obras. Segundo os engenheiros responsáveis, o desafio foi construir o metrô sem comprometer 3 milênios de civilização acumulados no subsolo romano. A linha C, que começou a ser construída há cerca de 2 décadas, já encontrou mais de 500 mil artefatos arqueológicos ao longo do trajeto. Todos eles estão expostos, né, aí no museu. O investimento total deve chegar a 7 bilhões de euros, com a previsão de conclusão completa até 2035. Quando a obra for finalizada, ela terá quase 30 quilômetros de extensão e capacidade para transportar até 800 mil passageiros por dia. E além de melhorar a mobilidade urbana, o novo trecho permite que os moradores e turistas viajem literalmente aí pela história, passando sob o Coliseu por alguns dos patrimônios mais importantes do mundo, como o Fórum Romano e toda a região do Vaticano. Tá aí então as imagens, né, para quem quiser vir a Roma, precisa fazer esse passeio, visitar então a estação do metrô Colosseu, como se diz aqui em Roma, né? E o acesso ao museu é de graça, totalmente gratuito. E saindo do metrô, atravessando a rua, você já tem ali o passeio do Coliseu, então é sensacional. Para quem vem a Roma, não pode perder. E olha, Gil, fazendo um comparativo com o nosso metrô aí do Brasil, não perde nada para o nosso metrô do Brasil, que é um dos melhores do mundo também, viu? A estação super moderna, super bem organizada, nova, uma estação nova, né? Então, e ainda com arte e cultura, que é o museu, com esses artefatos que foram encontrados durante essa obra, Gil. Perfeitamente, Gabi. Aliás, esse sítio arqueológico aí em Roma se soma ao patrimônio mundial, né? Porque é uma beleza, uma maravilha. E a preservação dessa história de tantos anos é muito importante para que a gente possa contar a própria história da nossa civilização, né? Da nossa existência, como que isso tudo resiste há tanto tempo. Eu te invejo nesse momento de estar tão perto desta cultura maravilhosa, mas passando por aí, tá aí o convite, como você mesma fez, para não deixar de passar nesse metrô, porque é maravilhoso. Há pouco, guardadas as devidas proporções, evidentemente, aqui no Brasil, quando fizeram a reforma no Museu do Ipiranga, aconteceu a mesma coisa, né? Encontraram na parte de baixo muitas coisas que hoje também estão expostas no subsolo do próprio Museu do Ipiranga, que fica aqui em São Paulo. Mais alguma complementação, Gabi? Eu volto daqui a pouquinho, que a gente vai conversar com o Vinícius Pichuleco, direto de Brasília. Ele que traz informações aí sobre esses últimos históricos e acontecimentos do Banco Master, a tentativa aí de compra de patrocínio, publicidade do influenciador que é vereador lá no Rio Grande do Sul. Enfim, eu acho que tem bastante coisa pra gente falar. O ano começou, os nossos prefeitos aí no ABC, no Alto Tietê, tá todo mundo ainda em ritmo de férias, tem cidades do litoral, estão aí com os eventos, né, os festivais de verão. Mas Brasília está pegando fogo, fervendo. O presidente Lula já sabe que vai ter uma reforma ministerial. São 24 ministros que deixam o governo nesse início de ano para ajudar nas eleições. O Marinho não é candidato, conforme a gente já havia antecipado, porque o Moisés Celerge esteve aí conosco nos estúdios da Guardiã da Notícia. Então tem muita coisa para a gente falar sobre Brasília. Eu volto daqui a pouquinho aí com vocês. E ao longo das nossas entradas, Gabi, estou levantando uma informação que, aliás, você me passou.
o governo federal já está liberando milhões aí para algumas cidades. Nós vamos levantar um pouquinho mais essa informação e, pelo jeito, a campanha começou, né, Gabi? A torneira abre, pelo menos, do governo federal. Vamos ver se aqui em São Paulo a torneira abre também. Daqui a pouquinho, depois das 18, então, Gabi, eu te chamo novamente e a gente volta no quadro Política Brasil, tá bom? Tá bom, obrigada. Até já. Bom jornal. Até já.